Olá, boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor e para trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Estou aqui mais uma vez com a Elaine, psicanalista Elaine, estará também nos abençoando. Nós estamos tratando do tema já há um mês, cuidando das emoções. Falamos sobre depressão e estamos falando sobre ansiedade. No último encontro nós falamos sobre um dos males da ansiedade, que é o tempo. E hoje nós estaremos falando sobre a preocupação. E eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração nessa noite. Nós queremos te abençoar. Para isso nós pedimos a você que nos receba na tua sala, na tua casa, para juntos estarmos tratando desse tema, cuidando das emoções. Quero pedir a você que esteja abrindo aí uma sala para que possa abençoar a outros. Nós temos tido relatos de tantas pessoas que nos procuram dizendo que têm sido ajudadas, têm sido abençoadas com essas palestras, com esses ensinos sobre como lidar com as dificuldades, com as adversidades, como lidar com a ansiedade nesse tempo tão difícil. Estamos vivendo um tempo em que a ansiedade e a depressão, batem a todo tempo em nossas portas. O que mais nos tem dado motivos para entrarmos em depressão, para vivermos uma vida ansiosa, diante de tantas incertezas, diante de tantas perdas. E por isso se torna imprescindível palavras que nos ajudem a superar, a suportar toda essa adversidade desse tempo de pandemia, desse tempo de coronavírus que tem nos assolado. Temos perdido todo dia familiares, pessoas conhecidas. Temos visto pessoas sendo todo dia acometidas por perdas e por essa doença terrível chamada coronavírus. Como enfrentar isso? Como viver bem diante de toda essa adversidade que nós chamamos de período de ansiedade sazonal, período de dificuldade, período de adversidade. E hoje, mais uma vez, eu quero poder, juntamente com a Elaine, te abençoar. Por isso eu peço a você que fique aí até o final. Vamos agradecer ao Senhor, vamos falar com Deus, vamos orar a Ele nesse momento. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, porque em meio a tanta adversidade, a tanta dificuldade, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque a Tua palavra é fiel, a Tua palavra não falha, e a Tua palavra se cumpre na vida daqueles que creem. E sabemos que há promessas do Senhor sobre nossas vidas. Precisamos confiar, precisamos descansar, precisamos esperar, crendo que o Senhor tem cuidado de tudo. Venha, Senhor, venha ao nosso encontro nessa noite. Venha trazer paz ao nosso coração. Venha trazer esperança ao nosso coração. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 7.
A palavra de Deus assim nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Ou seja, não estejais preocupados por coisa alguma. Não estejais preocupados por coisa alguma. Antes, o nosso pedido, as nossas orações em Deus sejam conhecidas diante dele. Orações de ação de graça. Em meio a tanta dificuldade, precisamos investir tempo em agradecer ao Senhor. Em meio a tantas dificuldades, precisamos investir tempo clamando ao Senhor, crendo que Ele virá com socorro. E aí o Senhor vem com o bálsamo dele. O Senhor vem fazer aquilo que o salmista diz no Salmo 23. Ele vem refrigerar a nossa alma por amor do seu próprio nome, por amor a si mesmo. Ele vem trazer paz ao nosso coração. Não a paz que o mundo conhece, que é a ausência de conflito, uma ausência de tribulações, uma ausência de dificuldade, uma ausência de guerra. Não, não é dessa paz que Paulo está falando. Não é dessa paz que o salmista Davi está falando. É de uma paz que vem do alto, que vem de Deus. Uma paz que em meio a tantas dificuldades, essa paz vem nos trazer calma, vem nos trazer esperança. Essa paz vem encher o nosso coração de fé e de alegria, mesmo em meio a tanta adversidade. E aí, queridos, um dos opositores de tudo isso que nós acabamos de falar, as preocupações. As preocupações. Preocupações que vêm inundar a nossa mente a ponto de nos cegar. Preocupações que vêm inundar o nosso ser, a nossa alma, a ponto de nos fazer viver uma vida triste, uma vida sem esperança, de tantas preocupações que estão nos cercando nesse momento de quarentena, nesse momento de adversidade. E agora, eis que se torna muito necessário um estudo como esse de hoje que a Elaine irá nos trazer. Porque há uma preocupação agora, já no final dessa pandemia, eu creio que nós estamos caminhando para o final, há uma preocupação de como será. Como será o amanhã? E agora que eu estou desempregado, o que vai ser? E agora que a situação econômica do nosso país está difícil, como vai ser? Então são tantas preocupações. Como que eu vou pagar as contas, porque agora elas não terão mais perdão, é necessário pagar. E aí uma série de preocupações que nos cercam. Mas nessa noite eu quero desde já trazer ao teu coração a palavra de paz, como nós acabamos de ler. Sejam diante de Deus apresentadas as nossas orações. Esse é o momento de você colocar as suas dificuldades nas mãos do Senhor, crendo que Ele pode te ajudar, crendo que Ele pode resolver. Esse é o momento de você colocar as tuas petições, os teus desejos que são desejos bons. Esse é o momento de você colocar as suas emoções nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas, daquele que pode cuidar das tuas emoções. Esse é o momento de você confiar em Deus. Esse é o momento de você entender que
Deus pode te ajudar. Então eu quero passar para a Elaine agora, para a Elaine fazer esse momento com vocês e que Deus possa estar preparando o teu coração nessa noite para receber tudo aquilo que o Senhor tem para você. Você precisa realmente entender que é apenas uma fase e que vai passar. E que depois dessa fase, o Senhor continuará com você, continuará cuidando das tuas dificuldades, porque Ele cuida de tudo. Amém? Vou passar para a Elaine. Que Deus te abençoe. Oi, gente, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro. Encontro esse que a gente vai dar continuidade ao nosso tema, né? Cuidando das emoções. E quem não está com as emoções abaladas, quem não está à flor da pele, né? Como a gente costuma dizer, numa linguagem bem entendível, quem não está assim? Até as pessoas que pensam que têm ou que sabem ter um equilíbrio, manter esse equilíbrio, encontram-se abalados num momento como esse que a gente está vivendo. E aí, mais uma vez, eu passo para vocês o nosso cuidado, meu, né, e do Alex, com as emoções de vocês, com as nossas emoções, o que a gente vem sentindo durante esse período. Já estamos em 85 dias vivendo essa vida diferente, tendo que nos adaptar, tendo que nos moldar, vivendo aí esses momentos de conflitos, de interesses políticos, e a gente está nesse meio aí. E aí, como é que a gente não pode interferir nas escolhas, nas decisões lá em cima nesse momento, e a gente acaba passando pelas consequências e tendo que manter uma estrutura emocional para não nos entregarmos e sofrermos, porque quando a gente não consegue manter esse equilíbrio, nosso corpo é que vai gritar. E aí, se o nosso corpo grita, a gente depende da saúde, a gente depende de um posto de saúde, a gente depende de um hospital, porque o corpo está gritando, porque a mente não tá legal, então o corpo está segurando as pontas. E aí a gente está vendo aí que você vai precisar ir a um posto, você vai precisar ir a um médico, e tudo hoje está girando em torno desse vírus, desse um ser invisível abalando o mundo inteiro, tirando todos da sua vida normal. E aí, pensando nisso, a gente está falando sobre ansiedade. E já é o terceiro encontro nosso falando desse tema. E aí, assim, eu quero falar hoje sobre TAG, continuar falando sobre TAG. Eu dei uma palavrinha no último encontro, mas pensando um pouquinho sobre o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E aí a gente tem, assim, esse exagero das nossas preocupações. Então, para a gente aprender a lidar com esse transtorno de ansiedade generalizada, primeiro, mude a interpretação das suas preocupações. Você está preocupado? Para um pouquinho, pensa realmente qual é o motivo da sua preocupação. Porque o TAG, o principal sintoma é uma preocupação crônica, é uma preocupação constante, que não te deixa relaxar, não te deixa descansar. Então, pensa um pouquinho nessa preocupação. A palavra preocupação, vamos parti-la. Pré-ocupação. Então, vamos separar pré-ocupação. Ou seja,
antes, né? Você está preocupado, você está com uma ocupação antecipada do que ainda pode acontecer. Daí a palavra preocupação. Seu foco, a sua ocupação, seu pensamento, tudo seu está antecipado ao que ainda pode acontecer. Então, a preocupação. E hoje a gente vai poder ver também quando essa preocupação é produtiva e quando ela é improdutiva. Quando essa preocupação é válida e quando ela causa danos. E essa preocupação que a gente tem de forma crônica, de forma exagerada, ela acaba te paralisando, te prendendo e causando pensamentos desajustados. E tira você do seu padrão de vida normal. E uma outra coisa é que junto com essa preocupação vem a ansiedade, que é antecipatória. É o sofrimento que você tem mediante o que ainda pode acontecer. Isso é a ansiedade. Você já está sentindo, sofrendo, antecipando antes mesmo da situação acontecer. E aí o importante é você entender qual é o alimento da sua preocupação. E como você tem alimentado essa preocupação. Ou seja, qual é a preocupação real? Pensa um pouquinho. Hoje a gente vai refletir bastante. Muita coisa para vocês refletirem mesmo. Qual é, na verdade, a minha preocupação? E o que eu estou associando a ela? Qual é a minha preocupação real? Porque às vezes é uma preocupação que você está e ela não existe. Então questiona seu pensamento. O Augusto Cury, ele fala sobre isso, de você discutir seu pensamento, criticar, que é o DCD. Então questiona seu pensamento. Peraí, essa preocupação é real mesmo? E qual é o alimento que você está dando a ela? Qual a ênfase que você está dando a essa preocupação? Se você entende que ela não é real, não há um motivo para você de fato se preocupar, então para que alimentar? E o que gira em torno dessa preocupação? Quem que você está envolvendo nela? Quem está envolvido nela? Que fatores externos estão nessa sua preocupação? Porque você às vezes nem sabe. Às vezes você colocou uma coisa na sua cabeça e você acha que vai acontecer, mas não existe indício nenhum da possibilidade disso acontecer. E quando você pensa nessa preocupação, se ela é real, você tem que pensar nas suas crenças, nos seus medos. Bom, eu estou preocupada com isso, é real? Por causa de um medo? Por causa de um receio? Por causa de pensamentos e sentimentos negativos? Então leva isso em conta. Se tem algum pensamento que fica ali habitando a sua mente, o seu dia, para e vê se é real. Se ela está fundamentada num medo, numa crença, num pensamento negativo, um sentimento negativo, um receio. O que é que você está sentindo de fato? E aí, sempre que a gente pensa em preocupações, a gente pensa que ela vem de fora, vem de outras pessoas, vem de eventos. A gente pensa que é de fora para dentro. Eu estou preocupada com um filho, eu estou preocupada com uma conta, eu estou preocupada com a pandemia. Sempre a gente pensa que vem de fora para dentro, de situações difíceis. Só que a preocupação, ela é autogerada. Acontece um fenômeno, um evento,
que cada um tem uma maneira de interpretar. Então, por isso que eu perguntei, e eu falei lá no começo, mude a interpretação da sua preocupação. O que eu posso hoje estar pensando dessa pandemia é o que Alex pensa diferente da pandemia, é o que você pensa diferente da pandemia. Mas o evento é o mesmo, o tema é o mesmo. A maneira como eu encaro é que vai fazer essa diferença. E essa diferença é exatamente como eu vou manter o meu equilíbrio frente ao mesmo tema. Então, dentro da mesma casa, nós temos uma família que é o pai, a mãe, os filhos, às vezes tem uma avó que está morando junto. Como que cada um, diante do mesmo tema, está pensando, está reagindo, está se preocupando? Então é isso que eu falei. Essa preocupação é real? Qual alimento que você está dando a ela? A criança vai reagir de uma forma natural, como a gente viu aí no Face, mães que perguntaram para os filhos o que é o vírus. E aí a Antonella, a Denise falou assim, ele é bobo. Mas você pensa que ele é bobo? Entenderam a interpretação? Eu penso que ele é bobo, mas o assunto é o mesmo. Então a preocupação, ela é autogerada, tá bom? Sendo que o gatilho vem de fora. Ela acontece dentro da gente, a preocupação, e o gatilho vem de fora, exatamente com relação ao alimento que eu dou a ela. Esse alimento, a conversa que eu tenho comigo mesma, essa conversa interna, é que aciona esse gatilho. E aí é que vem esse desequilíbrio emocional. Então, como cada um está reagindo? Como você está reagindo frente a essa preocupação? Ela, de fato, ela é real mesmo? Ela merece ter todo esse alimento que você está dando a ela? O tempero dessa preocupação é o que está em torno dela, é o que você está fazendo com ela. Você está paralisando a sua vida por causa dessa preocupação. Ela merece, de fato, receber todo esse foco. E quando essa preocupação ela é exagerada, a pessoa começa a falar para si mesmo as coisas que tem medo. Ela começa a dar esse alimento negativo para si mesmo. E começam a vir situações negativas. Quer ver um exemplo? Um filho sai para uma viagem. Por mais que você confie nele, você sabe que é um rapaz, uma moça tranquila, que vai se cuidar, que vai ter horário para dormir, aquela coisa toda. Aí vem a sua preocupação no trânsito, a viagem, a hospedagem. Olha quanta coisa você alimentou em torno dessa preocupação. E aí, enquanto ele está lá, fazendo essa viagem, vivendo esse momento, essa experiência dele, os pais estão em casa, ao invés de compartilhar esse momento com ele, estão em casa com esse exagero de preocupação. Então, a nossa mente, ela passa a ser povoada de pensamentos negativos. Por quê? Porque você não viu uma preocupação real, você criou essa preocupação. Acidentes podem acontecer? Sim, mas é só com eles? Não, com a gente também. E os filhos estando com a gente. Mas por que quando está com a gente não tem essa preocupação? Por que quando um pai bota seu filho no carro, ele não tem essa preocupação exagerada de um possível acidente? Ele tem a cautela, tá? E aí, na primeira palestra, eu falei sobre isso, que o medo, ele nos coloca em estado de alerta, e isso é bom. Mas o exagero do medo é que gera ansiedade. Aquele pai que pega no volante, que vai dirigir com cuidado, seu filho está ali dentro, porque ele tem que dirigir com cuidado em qualquer situação,
mas ele redobra a atenção porque o filho está ali dentro, é natural. Agora, essa preocupação paralisar é que não pode, é que passa a ser uma situação mais patológica. E com isso, a nossa mente é invadida por diversos cenários negativos. A gente nunca consegue parar para pensar que está tudo bem. Como a Sunamita falou, né? Vai tudo bem. Ah, seu filho está viajando, como é que tá? Vai tudo bem. Mas a nossa preocupação é tão grande que a gente, por mais que ele diga que está bem, é natural dos pais muitas vezes não acreditarem que está tudo bem. Não, está escondendo alguma coisa. Então, essa preocupação é real. Então, tá dando para vocês entenderem como que a gente alimenta a nossa mente com essas preocupações? Alguns assuntos nos dão medo, pânico, temor e o pior, a gente às vezes até acha que sabe lidar com isso. Não, eu sei lidar com essa situação. Mas, na verdade, você está tentando resolver problema que ainda nem aconteceu. Nem aconteceu. E aí é uma ansiedade. Porque você planeja, você faz estratégias, mas o problema ainda não aconteceu. E aí a sua mente fica cativa e obcecada por causa dessa situação, desses cenários que você mesmo criou. Às vezes está longe de acontecer, mas você criou esse cenário drástico, dramático, horrível, negativo, mas ele pode nem acontecer, pode nem ter a menor possibilidade de acontecer. E aí, vocês já pararam para pensar, já repararam que quando a gente está nesse momento de preocupação, a gente planeja. Você para, você vai planejar, você vai bolar estratégia, não que eu vou fazer assim, que eu vou resolver isso, que eu vou correr para lá, que eu vou ligar, que eu vou pedir ajuda aqui, ali. Você para e se torna uma pessoa que, no momento da aflição, tenta resolver tudo. Mas o que acontece? Você faz isso frente a um problema que você não sabe se aconteceu, ou você faz isso para se proteger. Mas será que é necessário tudo isso? Você está gastando energia. Será que é necessário tudo isso? Só que, na verdade, isso é ilusão. Por que é ilusão? Porque a preocupação ela passa a ser improdutiva. Diante desses fatos, ela vai produzir o que positivo? Nada. Então, ela é improdutiva. E aí, você fica com as suas energias físicas, mental, emocional, fica esgotado. Aquele cansaço, te dá aquele cansaço de ter parado, né, de forma errada. Você não, na verdade, você não para. Seu cérebro vai pensando e você vai fazendo sem refletir. Você simplesmente faz. E aí o que acontece? Você é levado a extremos nessas emoções e o seu corpo sofre. Aí vem a crise de ansiedade, porque você investiu energia negativa. Aí vem aquela suor, né? Aquela sudorese, começa a suar frio, os tremores, formigamento, começa a roer unha, aquela dor no peito, aquela falta de ar, porque você investiu energia em pensamentos negativos. Então você está passando por uma crise de ansiedade. Isso tudo porque as suas atitudes não te fizeram parar para agir após uma reflexão. Você inverteu. Primeiro você fez. Aí deu errado, aí que você vai parar para refletir. No nosso dia a dia já é natural isso. A gente primeiro faz para depois parar e pensar no que fez.
A gente fala e muitas vezes depois a gente para pensar no que a gente falou. A gente investe energia no pensamento negativo, nas ações negativas, enquanto temos que nos policiar para fazermos o contrário. Temos que pensar, refletir para depois agir. Nos habituarmos a isso. E quando a gente para fazer sem pensar, não surte efeito positivo. E aí qualquer estratégia não vai dar certo. Vai ser uma estratégia frustrada. E aí vem a frustração, a decepção, porque você investiu. Só que esse investimento que você fez foi sem você refletir de fato, sem você pontuar o que você deveria fazer. E agora eu vou te deixar uma dica. Quando você perceber que está preocupado com alguma coisa, faça a seguinte pergunta para você mesmo. Você percebeu que você está... Peraí, eu estou preocupado aqui com isso, com aquilo, com os 10 centavos que está faltando da conta de luz. Bom, o que eu posso fazer nesse momento acerca dessa preocupação? Não pensa para frente, não. Lembra que eu falei? Futuro é querer pegar, tá? É a ansiedade, é querer pegar o futuro e trazer para cá. Deixa o futuro lá, tá? Deixa o futuro lá no lugarzinho dele. A gente está aqui, no presente. Então, veio a preocupação. Opa, vou questionar meu pensamento. O que eu posso fazer nesse exato momento acerca dessa preocupação? Então você já começou a refletir o que pode ser feito. E com isso, você baixa a sua respiração, sua adrenalina, você vai respirar fundo, porque você vai ter que parar para pensar sobre o assunto. E aí, explore de uma forma bem tranquila quais as possibilidades de transformar essa preocupação, vamos lembrar da palavra? Preocupação. Você está ocupando sua mente com um problema, com um evento, com um medo, com pensamentos e sentimentos negativos, você está ocupando a sua mente. O que eu posso fazer nesse exato momento para transformar essa minha preocupação numa ação produtiva e positiva? O que eu posso fazer? Então você já está começando a determinar para você que alguma coisa precisa ser feita. Nem que seja deixar isso para depois. Porque ela não é a sua prioridade. Você pensou, né? Você questionou, o que eu posso fazer? Eu estou preocupada, o que eu posso fazer? Nesse momento eu não posso fazer nada. Pronto, você já produziu uma ação. E essa ação foi positiva, porque nesse momento você não pode fazer nada, então você não vai fazer nada. Você já teve aí uma ação produtiva. Um exemplo, você se aborreceu com alguém, e aí você, no ápice desse aborrecimento, você ofendeu a pessoa, você machucou essa pessoa com palavras. Aí depois você para refletir. Nessa sua reflexão, lembra da pergunta? O que eu posso fazer nesse exato momento? Poxa, eu falei isso que eu não devia, eu ofendi, eu magoei. O que eu posso fazer nesse exato momento? Você já começou a questionar seu pensamento. A sua ação negativa. Então vamos transformar numa ação produtiva. Bom, eu posso procurar a pessoa, pedir perdão, me retratar com ela, pedir perdão, pedir desculpa. Se alguém da sua casa, você pode sentar, conversar, esclarecer bem o assunto, admitir a sua falha, admitir que nesse momento você falhou. Então, tudo esse questionamento que a gente precisa fazer para diminuir essa ansiedade. A gente está vivendo esse momento que nos leva já
a termos essa ansiedade. Agora, e os eventos da vida, do dia a dia? Esses a gente pode tentar contornar, diminuir. Então, você pode ter um pedido de desculpa, você pode deixar um recadinho confortante, um recadinho carinhoso, às vezes para o marido, para a esposa, para um filho. Dizer que você o ama, que você a ama, que você estava passando por um momento que você falou sem pensar. E aí você pode se retratar com essa pessoa e apagar esse episódio. Mas aí não vou ensinar para vocês não. Seja criativo, use aí a sua criatividade sobre o que você pode fazer, qual é a ação produtiva que você pode ter nesse momento. E sempre pensando nas possibilidades. Não fica só com uma possibilidade, não. Pensa em várias possibilidades que você pode agir em prol de amenizar esse sentimento negativo. E aí, o que acontece? Automaticamente, quando você pensa nessas possibilidades, você vai diminuir a preocupação. Consequentemente, você vai diminuir a ansiedade e os sintomas da ansiedade. Então, gente, menos desespero e mais ação. A tendência nossa é se desesperar, mas o desespero leva a ações improdutivas. E as ações improdutivas levam a consequências drásticas, que vai dar mais trabalho depois para você resolver. Uma outra situação, quando essa preocupação ela é exagerada, a gente paralisa, a gente para de produzir positivamente. Então, vamos entender por que isso acontece. Uma ação improdutiva dos nossos diante de uma preocupação. Por quê? Porque ela preocupa o nosso cognitivo, o nosso raciocínio. E aí aciona o mecanismo de ansiedade. Aí vem os sintomas da ansiedade, que a gente também já falou sobre isso. Gera sentimentos desagradáveis que passam a ser prioridades na sua mente. Então, estão vendo? Quando você empenha energia numa preocupação e ela se torna exagerada, olha o que acontece. Gera ansiedade, gera sentimentos desagradáveis. Essa preocupação, esse medo, esse sentimento, esse pensamento negativo passa a ser prioridade. Então, a menor tarefa sua deixa de ser realizada porque você está empenhado, né, nesse pensamento, nessa preocupação, nesse medo. E outra coisa, gera sensações físicas desagradáveis. O corpo grita. É o que a gente diz que é psicossomático. Vem da mente para o corpo. E o seu corpo reflete aquilo de ruim que a sua mente está produzindo. Isso é bom, porque senão você se mata ou você fica louco. Como eu já falei isso numa outra live. Então, até que ponto eu tenho que investir nessa preocupação a ponto de torná-la um exagero na minha vida? E aí, quanto mais você empenha energia, você coloca energia nessa preocupação, mais ela aumenta. Sabe a história da fogueira? Ela tá ali com a quantidade de lenha dela. Se você começa a colocar mais lenha, a tendência dela é aumentar a chama. Então, quanto mais você pensa numa preocupação, mais ela aumenta.
Por quê? Porque você passa a investir de uma forma sem pé nem cabeça. Você está pensando, como eu brinco sempre, lé com cré e nada combina. Porque você deixa de refletir. E aí, a gente sabe que alguns assuntos requer realmente uma preocupação nossa. Tudo isso que a gente está vivendo hoje, a gente tem que se preocupar sim. Afinal de contas, a gente não veio o mundo a passeio. Cada um de nós está no mundo porque Deus nos permite estarmos aqui. Cada um tem uma missão a cumprir aqui. Cada um está aqui para ser feliz nessa vida. Não existe outra vida para você ser feliz. É nessa aqui que você tem que ser feliz. E o que você está fazendo para ter paz? O que você está fazendo para ter tranquilidade? Se a sua preocupação é para ter de volta a sua paz, para você ter uma estabilidade emocional, aí você investe energia sim. Porque aí você, lembra que eu perguntei? É real? Bom, é real. Ter sossego na minha vida é real. É um desejo real que todo mundo quer. Então eu vou investir. Eu vou alimentar de uma forma produtiva possíveis soluções, planejamentos, estratégias para ter essa paz de volta. Mas tudo de uma forma tranquila, refletindo sempre. E isso tudo é no tempo certo, com domínio próprio e disciplina. E aí algumas dicas para vocês. Você descobriu que essa preocupação é real? Então tira um tempinho para pensar sobre ela. Não é no auge do conflito que você vai parar e refletir. Por quê? Porque você não vai achar uma solução possível de você conseguir realizar e ter sucesso. Então tira um tempinho para pensar no assunto. É melhor do que você ficar ruminando o dia inteiro. Na última live eu encerrei com a seguinte frase: você teve um dia ruim? Ou foram só 5 minutinhos ruins que você teve? Mas você ficou ruminando e remoendo o assunto o dia inteiro, ao ponto de achar que o seu dia inteiro foi ruim. Então, não fica ruminando o tempo todo o mesmo assunto. Tira um tempinho, para e pensa sobre ele. Porque tem outras coisas que você precisa fazer. Tem outras pessoas que dependem de você. Nós dependemos um do outro. Eu dependo do Alex, mas eu vou descansar? Não, porque o Alex também depende de mim. Eu dependo da minha mãe, mas a minha mãe também depende de mim. Então a gente vive nesse ciclo. Somos necessários um na vida do outro. Mas para isso, quando você tirar esse tempinho, foca na solução. Essa tem que ser sua meta. Focar na solução. E não só no problema que te gerou essa ansiedade. Reflete bem sobre isso. Se você conseguir fazer isso, você vai estar com o controle na mão. O controle da situação vai estar na sua mão. E você vai trocar o canal da preocupação para o canal da solução. Quando você troca do canal da preocupação para o canal da solução, você vai acabar, no final, tendo a possibilidade de trocar para o canal da ação. Porque aí você já vai saber como agir frente a essa preocupação, porque você já pensou, separou um tempo, pensou, encontrou a solução, agora é hora de agir. Sempre de uma forma tranquila. E aí no final, tudo termina em ação.
porque você vai agir em prol de. Faça para si próprio algumas perguntinhas básicas. Primeira perguntinha, quando você for parar para pensar sobre o assunto: como é que eu vou resolver isso? Eu tenho que encontrar uma solução? Posso resolver sozinha? Preciso de ajuda? A quem eu vou pedir ajuda? Porque também não adianta você ter um problema, saber que você precisa de ajuda e pedir ajuda a pessoas que não podem te ajudar. Porque daqui a pouco elas passam a ser outro problema para você. Ao invés de ter um, você passa a ter dois. Então, pensa bem quem poderia te ajudar, quem pode te ajudar a resolver esse problema. Esse momento seu que está gerando essa preocupação. É aquilo, vamos voltar à historinha dos 10 centavos da conta de luz. Como é que eu posso resolver esse problema? Posso pedir ajuda a alguém? Ah, posso. Vou pedir 10 centavos ao meu filho de 2 anos. Ele vai resolver para mim? Não. Não, mas espera aí, eu tenho uma vizinha que é muito boa. Ela vai me emprestar esses 10 centavos para completar a conta de luz que está faltando. Pronto, você encontrou a solução. E aí seu problema está parcialmente resolvido, porque ele vai ser resolvido quando você juntar o dinheiro que você está precisando todo e pagar a sua conta. Aí sim, respira aliviado que o problema está resolvido. E aí você vai pensar também outra coisa. Qual é a menor, não é a maior não, tá gente? Vou frisar. Qual é a menor coisa que eu posso fazer nesse momento para começar a resolver o problema? Não adianta a minha conta de luz estar faltando 10 centavos e eu achar que alguém pode fazer uma transferência bancária de 10 centavos para mim. Não, a menor coisa que eu posso fazer é vir na vizinha. Entenderam a diferença? Pensa na menor. Ai, a vizinha não tem. Aí você vai pensar em algo maior. Então pensa na menor coisa que você pode fazer. E a quem você pode recorrer para te ajudar. Quando você encontrar essas respostas, com certeza você vai diminuir seu nível de estresse, sua adrenalina vai baixar, sua respiração vai estar tranquila, porque você vai estar pensando, você vai estar jogando oxigênio no seu cérebro, seu cognitivo vai estar funcionando, vai estar trabalhando de uma forma a seu favor, não contra você. E os sintomas físicos e psíquicos da ansiedade vão diminuir. Então pensa um pouquinho sobre isso. Eu estou terminando, tá? Então as dicas hoje ficaram aí sobre questionar seus pensamentos. A gente está falando só de preocupação. E aí, se você investe demais na preocupação ao ponto dessa preocupação se tornar um transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, a sua vida não flui naturalmente. E muitas vezes a gente até insiste em querer controlar. Mas a gente, nesse investimento de controle, já está gerando uma preocupação. E a gente está aumentando a preocupação. Lembra que eu falei? Quanto mais você pensa na preocupação, mais ela aumenta. Então, você está nadando e morrendo na praia. E muitas vezes também a gente se acostuma ao nível de estresse. Eu já ouvi pessoas dizer assim: minha vida sempre foi muito agitada, eu não consigo parar. Uma vez uma pessoa falou isso pra mim. Ai, deitar no sofá, como diz o Cláudio Duarte e outros palestrantes, entrar na caixinha do nada, não consigo. Por quê? Porque já está acostumada ao nível de estresse. E nós não fomos criados por Deus para vivermos assim. A Bíblia fala: lança sobre ele a sua ansiedade. Por que você está aflito por coisa alguma? Vai olhar o passarinho. Olha as aves do céu, ela nem se preocupa com o que tem para comer.
Olha as flores, não se preocupa. Quem é que vai molhar para ela aparecer no dia seguinte, linda, para nossos olhos contemplarem? Então reflete um pouquinho sobre isso. E aí, eu quero contar para vocês um pequeno conto, rapidinho, de um viajante. Esse viajante, ele, no seu trajeto, se deparou diante de um lago que ele precisava cruzar para o outro lado. E ele parou, ó, a preocupação dele é real? É. Eu tenho que atravessar o lago. Então, uma ilustração de tudo isso que eu falei hoje. Ele parou, ficou preocupado, eu preciso atravessar. Então, a preocupação dele é real. Qual é o alimento que ele está dando para preocupação? Como é que eu vou fazer para atravessar esse lago? Aí vem a solução. Eis que aparece um senhor de cabecinha branca com um barquinho caindo aos pedaços. E aí ele começou a refletir. Será que esse barco tem condições de suportar nós dois e não afundar para eu cruzar para o outro lado? E ele refletiu. No que ele refletiu, ele questionou. Foi quando ele falou: o senhor pode me levar mediante a oferta daquele senhor de cabecinha branca, dizendo assim, eu posso resolver seu problema. Eu posso atravessar com você para o outro lado. E aí, quando ele olhou as condições do barco, deu aquela examinada para ver se aquilo ali não ofereceria risco para ele, ele viu que estava entalhado nos dois remos. Um estava escrito a palavra acreditar e o outro estava escrito a palavra agir. Aí ele não perguntou não, ele, tá bom, vou entrar. Aí ele, depois que ele entrou, se acomodou, ele olhou para os remos, falou assim para aquele senhorzinho, né, de cabecinha branca, que ele nem acreditava que ia ter forças para remar, ele achou até que ele ia ter que ajudar a remar, ele falou assim, por que o senhor tem esse remo escrito acreditar e agir? Ele falou assim, vou te mostrar. Pegou o remo escrito acreditar e começou a remar só com ele. E o barco começou a girar no mesmo lugar. Ficou ali girando. Ele remando e o barco girando. Aí ele pegou, viu que não estava indo a lugar nenhum, ele falou assim, e esse outro aqui? Por que está escrito agir? Aí o velho homem de cabeça branca sábio pegou o remo agir e começou a remar também. E o barco continuou remando, mas no mesmo lugar, girando em círculo. Ele, entendi. Se eu acreditar e agir, eu chego onde eu preciso, que é a minha meta, que é atravessar para o outro lado. E aquele velhinho de cabecinha branca empenhou energia positiva e com o acreditar e o agir, ele foi remando e levou aquele viajante até a sua meta, que era o outro lado da margem. Então é isso que eu desejo a vocês. Acreditem e ajam. Não adianta você só acreditar, você também precisa agir. Pensa, né, nesse conto que eu passei para vocês agora. Eu preciso acreditar e eu preciso agir. Eu não posso só acreditar porque eu vou ficar rodando no mesmo lugar. Eu não posso só agir sem acreditar que vai dar certo, porque eu não refleti antes de agir. Então eu tenho que acreditar e agir para poder alcançar minha meta, que é chegar do outro lado. Mas para isso, Augusto Cury também deixa uma frase que diz o seguinte: a sua mente, a minha mente, a mente humana, é um grande palco, é um grande teatro, na verdade. Mas o seu lugar nesse teatro não é ficar sentado na plateia, não. O seu lugar é no palco.
O seu lugar é no palco, brilhando na sua inteligência, alegrando-se com as suas vitórias, aprendendo com as suas derrotas e treinando a cada dia para ser o autor da sua história. Então, queridos, a caneta está na sua mão. Escreva a sua história. Não deixe que ninguém faça isso para você. Seja o autor da sua história, porque o autor da sua vida é Ele, é o nosso Deus. Ele pode ser, sim, com você, o autor da sua história. Quando você deposita nele as suas preocupações, quando você pensa que ele falou, deixou na sua palavra, não se preocupe. Faz como as aves, como as flores, como o orvalho, eles não se preocupam com nada, porque eu sou o sustentador. Não, diante disso, é descansar nele, sem querer dar ajudinha, tá bom? Queridos, espero que você tenha sido abençoado com essas dicas. Eu estava ouvindo a Elaine falando ali, e eu quero trazer rapidinho, mais 5 minutinhos, uma porção da palavra de Deus para o teu coração, dentro disso que nós aprendemos na parte científica. E só existe Augusto Cury, só existe psicanalista, psicólogos, porque existe a palavra de Deus. E quando nós ouvimos essas instruções, nós já encontramos, nas palavras de Deus, nós já encontramos Jesus, há mais de 2000 anos atrás, nos ensinando. E como é bom poder ter homens e mulheres que buscam estudar e nos abençoar a cuidar melhor da nossa mente. Mas eu queria trazer uma porção da palavra de Deus que vai de encontro a isso tudo que a Elaine falou. A Elaine estava falando ali e eu guardei 3 coisas como lição para a minha vida: foco, prioridade e atitude. Foco, prioridade e atitude. Se queremos vencer a preocupação, se queremos viver bem em todos os momentos da nossa vida, se queremos aprender a lidar com a ansiedade, seja ela movida por algo bom, por uma expectativa de algo bom, ou por uma expectativa de algo ruim, ou por uma vivência de algo ruim que estejamos vivendo, nós precisamos controlar. E para isso eu quero compartilhar com vocês um trecho da palavra de Deus. Jesus, em Lucas capítulo 10, no versículo 26 ao versículo 29, diz assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a sua alma e com todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Ou seja, aquele homem, ele estava tentando Jesus, dizendo: O que farei para entrar no reino de Deus? E aí Jesus está falando para ele: Você está tão preocupado com a lei que você não vê o que há de melhor na lei. A lei é importante, sim, mas você precisa saber ver o que há de melhor na lei. Não uma lei que te julga, não uma lei que te absolve, mas uma lei que existe uma essência. E nessa lei existe algumas prioridades.
Então você precisa, em primeiro lugar, focar em Deus acima de tudo. Esse Deus que é digno da sua adoração. Desse Deus que pode te levar para o céu. Mas existe um caminho a ser percorrido aqui na terra. Para você chegar ao céu, você precisa olhar para Deus e ver o que Ele faria. Existe um livro que diz que em seus passos, ou seja, nos passos de Jesus, em meus passos, o que Jesus faria? Ou seja, quais seriam as atitudes de Jesus? Então, em primeiro lugar, ele está dizendo, você precisa realmente fazer isso que você acabou de ler. Amar a Deus de todo o seu coração. Mas o amor a Deus precisa ser estendido àquele que está próximo de você. Você precisa priorizar aquilo que você gostaria que fizessem por você. E aí é interessante que ele vai contar uma história. Ele vai falar o seguinte: um homem passou numa estrada e viu um homem que foi assaltado, um homem que foi agredido, caído. Só que antes desse homem samaritano passar, haviam passado um sacerdote e um levita. Só que o levita e o sacerdote, que diziam que adoravam a Deus, que amavam a Deus, estavam preocupados com o horário de chegar na igreja, com o horário do culto. E aí, Jesus ele vira para aquele fariseu, para aquele doutor da lei, e fala: quem você acha que amou a Deus? Quem você acha que priorizou o próximo como teria ele mesmo a si como prioridade? Quem amou o próximo como amaria a si mesmo? E aí é interessante que o próprio doutor da lei vai dizer, o samaritano, aquele que passou e que cuidou dele. Ou seja, aquele samaritano, ele amou a Deus sem estar preocupado com a lei, sem estar preocupado com o que iriam falar, sem estar preocupado com os elogios, sem estar preocupado se teria alguém para ver aquele amor. Aquele samaritano, ele abriu mão de tantas outras coisas para priorizar o que era mais importante. O que era mais importante naquele momento? Era cuidar das suas coisas ou de cuidar daquele homem que estava à beira do caminho precisando de ajuda? E aí aquele samaritano, na sua prioridade, ele acabou cuidando de si. Porque ele acabou deixando os seus problemas para segundo plano. E ele priorizou ajudar aquele homem. E aí, queridos, eu aprendo algo tremendo nessa quarentena, nessa adversidade toda. Talvez você esteja passando por um momento de ansiedade, de preocupação, porque você tem priorizado a si mesmo. Você tem priorizado tantos problemas, que esses problemas têm se tornado gigantes à sua frente, gigantes imbatíveis. Mas se você desviar o foco, colocar o foco na pessoa de Jesus, no amor de Jesus, no amor que você gostaria de receber, na solução que você gostaria de ter, e parar um pouco de se preocupar com os seus problemas, com as adversidades que vêm sobre você, e começar a cuidar de alguém que precisa, de alguém que está próximo de você e precisa, você vai desviar a atenção dos seus problemas. Foi isso que Elaine nos ensinou nessa noite. E você vai começar a ver que o teu problema não é tão grande assim, que existem outras pessoas com dificuldade, e que você ajudando essas pessoas, você vai estar se ajudando também, porque aí você não vai estar preocupado com os seus problemas. Você vai estar amando a Jesus, você vai estar amando a si mesmo, porque quando você cuida do outro, você sente-se cuidado por Jesus, e foi isso que aconteceu
O samaritano, ele amou a Deus. O samaritano, ele colocou em prática, em atitude, o amor ao próximo. E aí aquele homem que não era reconhecido por ninguém, ele é reconhecido por Jesus. Ele é reconhecido por Jesus. Jesus honra aquele homem, o samaritano. Jesus, ele estende a sua promessa para aquele samaritano. E o samaritano hoje significa eu e você. Jesus tem estendido as promessas que eram só para o povo judeu, a mim e a você. Pessoas que eram desprezíveis como os samaritanos. Pessoas que não mereciam o amor de Jesus. Mas ele estendeu a mim e a você. Então precisamos, queridos, ter foco em Deus, foco em Jesus. Se ele mandou você atravessar para o outro lado, não importa a tempestade, você vai chegar do outro lado, que ele está contigo. Então, pare um pouco de olhar somente para os teus problemas. Mas pastor, eu estou vivendo luto, eu perdi familiares, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu estou com um casamento. Queridos, tem tantas outras pessoas vivendo uma situação igual ou pior à sua. Tem tantas pessoas precisando da sua ajuda. Então, pare de concentrar o teu foco nos desastres e passe a ser um abençoador e ver Jesus cuidando de você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê a paz. E que a partir de hoje, em nome de Jesus, a preocupação não seja mais o teu gigante, o teu oponente, mas que o teu olhar possa ser um olhar fixo naquele que pode resolver os teus problemas, em Deus. E aí ele vai te mostrar que você precisa, mesmo em meio a essa dificuldade toda, essa adversidade toda, olhar para a dificuldade do outro também. E que você possa ser um abençoador, que foi isso que Jesus te fez, para ser um abençoador. E deixar que ele abençoe a sua vida, que ele cuide de você. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê essa paz que excede todo entendimento. E na próxima quinta-feira nós estaremos falando de um outro gigante que tem se levantado, principalmente nessa dificuldade toda chamada pandemia, chamada coronavírus, que é o luto, que são as perdas. Então, nós vamos quinta-feira estar falando sobre as dificuldades que o luto, que as perdas geram em meio para a nossa saúde emocional. Que Deus te abençoe. Quero deixar para vocês o meu boa noite. E a gente está pensando em... Vou fechar ainda com ele, eu fiz o convite. O Dr. Fernando Correia, ele é psicanalista clínico, ele foi nosso professor de psicanálise, nosso coordenador, é meu supervisor, porque eu atendo como psicanalista e eu preciso de um supervisor, então ele me acompanha com relação aos meus atendimentos. Então eu estou fazendo alguns atendimentos nesse período por vídeo, né? Porque a gente tem essa dificuldade de estar presente muitas vezes um com o outro, mas você precisando bater um papo, pode me chamar no Facebook, eu te passo meu telefone, a gente conversa, Alex também é psicanalista, conversa, porque a gente entende que é um momento difícil. E a ferramenta que a gente tem para te ajudar é te ouvir, é te ajudar a ficar calmo nesse momento que a gente está vivendo. Então, meu boa noite para você. Descansa em paz, descansa em Deus, fique tranquilo. Vou repetir aquela frase do último encontro. Foi um dia ruim? Ou foram só 5 minutos que você ficou remoendo o assunto durante as 24 horas do seu dia? Amém? Amém. Boa noite, tá? Amém. Então, domingo às 18h30, nós nos encontraremos de novo. Depois, na próxima quinta-feira, se Deus quiser,
com o Dr. Fernando, com a Elaine, tá? Nos abençoando, falando sobre luto, sobre perdas em tempo de pandemia. Deixa sua perguntinha, que aí eu passo essa pergunta para ele, né? Porque se for algum assunto que vier na hora, eu não sei se ele vai ter condições de responder, porque vai chegar a pergunta e a gente pode estar numa outra direção. Então, você tem alguma pergunta sobre o luto? Eu vou ver ainda, tá, gente? Se ele vai poder estar fazendo essa live junto comigo. Porque dificuldade de internet, tudo isso, vamos ver, tá bom? Então, boa noite.